Oi, boa noite. Tenho deixado novamente para gravar mais tarde. Eu vou te falar, tô meio preguiçosa, mas não é preguiçosa, não, é cansada mesmo, no duro. É que nesses últimos dias, que serão dias bem complicados e estão bem complicados já, a gente tem que matar um leão por dia. Olha, eu vou te falar, eu acho que essa fala aí é um pouco. Bom, no meu caso, são vários leões. São vários leões. Então tem dia que a gente fica meio que exausta. Mas de qualquer maneira, hoje aconteceu uma coisa gostosa. Que foi que eu tive que sair na rua para poder pegar uma medicação da Yasmin. E aí a minha filha ficou aqui com ela, a mais velha. Eu ia falar o nome, Thaísa. A Thaís ficou com a Yasmin. E aí, é como ela sentou, eu saí pra rua, tipo assim, sabe aquela tranquilidade que eu não sei nem quando eu tive de sair pra rua e tipo assim, preocupada com que eu tenho que voltar depressa, porque normalmente, como eu dependo de outra pessoa, eu não posso segurá-la por muito tempo. E aí, mas de qualquer maneira eu senti que eu estava mais leve, eu precisava de andar um pouco, de arejar, de ver o ambiente, ver pessoas diferentes. E nas duas, eu tive dois contatos com pessoas diferentes, em situações diferentes, e que me fizeram bem a conversa com elas, duas mulheres. Uma mãe de uma deficiente, vou falar assim, porque eu não gosto muito de falar desse tipo, mas é a minha praia. Eu lido com com as pessoas que têm filhos com deficiência, são várias, e aí começamos a conversar da vida, né? Correndo, tipo assim, nossa, só assim que a gente encontra. É por aí. Então, falando que as coisas são difíceis, que tá indo, por exemplo, eu indo na farmácia para poder pegar medicação da Yasmin. Tá vendo? Tô começando a falar até baralhando. Fui pegar a medicação da Yasmin e a minha amiga foi pegar fralda para filha. E a gente conversou de uma forma levinha, gostosa, perguntando como é que estão as crianças. Expliquei os últimos tempos para ela. Ela me falou da filha também. E com problemas ou situações que a gente está acostumada a viver no nosso cotidiano. Mas quando a Yasmin frequentava a escola mesmo, na forma presencial, que ela não está frequentando mais, esse encontro acontecia. Então é um encontro que a gente às vezes ri, a gente chora, a gente divide esse desafio que é diário, é diário. A gente não pensa que aconteceu um desafio e que ele é solucionado e pronto. Não. Todos os dias são desafiadores, são complicados, porque normalmente meu dia é mais tranquilo à noite, agora que ela está dormindo, que eu consigo parar, tipo assim, você tem noção de que ficar sentada olhando para a cara do celular, para nada, simplesmente parada,
e sem preocupar com que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, é difícil isso. E normalmente é à noite. E então a gente cansa mesmo. E conversar com as outras faz bem. É como se você se sentisse parte de uma situação que você sabe que tem mais pessoas que têm a mesma dificuldade ou têm os mesmos problemas. E o medo, é isso aí que tá. Nós começamos a conversar das dificuldades da vida, das coisas que aumentaram. Nossa conversa normalmente tem a ver com a medicação, porque é de uso contínuo. Tá tossindo lá, mas é para parecer mesmo. Se ela acordou, é para isso. Ou então tossiu mesmo. E aí o que acontece? Essa situação da medicação, o uso dela é contínuo. Então, você tenha dinheiro, não, você ganhe ou não, a medicação delas não pode faltar. No caso eu não sei falar da amiga da minha amiga se é direto o uso de fralda, ou se ela tem parte do dia que ela não usa. No meu caso, no caso da Yasmin, ela usa à noite para dormir. Então dá uma pausa para mim, no sentido de que porque durante o dia eu vigio, ela me leva ao banheiro, mas se à noite, imagina, se eu fizer isso durante o dia e à noite também eu tiver que ficar ligada, levando no banheiro, muito complicado. Aí é uma folguinha para mim, mais ou menos, para que eu possa desviar o pensamento dela o tempo todo em função dela, de verdade. E então a gente conversando, rindo e falamos das dificuldades, da desgraça do governo, do medo, que tem muitas que de repente podem estar começando a ter problemas com a perda do BPC. São perícias que aparecem do nada, comprovando alguma coisa que não sei o que exatamente, mas o que eles querem de verdade é tirarem esse dinheiro para poder entuchar em algum filho da mãe safado. Por aí. Aí você vai entender. Teve também, uma pessoa, que é isso eu não conversei, mas que o Carlos me falou dela, também com filho deficiente e que está correndo o risco de perder o BPC. Cara, vocês não têm noção do que é você ficar, você vive com o BPC. E o BPC basicamente não pode faltar nada pro deficiente. Então você tem que se preocupar com remédio, com fralda, com no meu caso da minha, ela também tem plano de saúde, porque eu não tenho. Eu contei ontem que eu tive que ficar numa fila a partir das 4 da manhã. Pois é. Ela tem o plano de saúde. E não é luxo no sentido de que tem hora que de repente eu preciso de laudos, aí eu tenho que levar lá ao médico. Aparece uma coisa de algum especialista diferente, eu tenho que levá-la. Coisas assim desse tipo. Ela fez uma pequena cirurgia. Bom, pequena mesmo, porque foi nos dentes, que ela estava com problema na dentição. E ela fez a cirurgia, conseguiu fazer pelo plano de saúde, mas o plano de saúde só pagou a sala de cirurgia. O meu
ex-marido pagou o dentista. Se não fosse isso, não dá conta de fazer isso, não dá conta de pagar. E não é luxo. De repente, ela poderia ficar nervosa, estar ficando nervosa por conta de algum problema dentário. É por aí. Então, são desafios que a gente vive cotidianamente. Então, aí nós conversamos sobre a história de pensarmos bem no dia 30, em quem vamos votar. E aí a pessoa falou comigo de uma forma tímida. Eu sei em quem você vai, para mim. Eu sei em quem você vai votar. E eu também, mas eu não falo nada, porque senão é briga na família, é briga no grupo de amigos, é briga na escola, porque ela leva a filha na escola, tudo. Então tá realmente complicado. Mas ela disse assim, eu caladinha aqui, eu voto em quem eu quero. E aí é um negócio. O que tem de gente caladinha, não votando no inominável, e o que acontece? Você começa a perceber, eu vi cada carrão, presta atenção, cada carrão com a bandeira do Brasil, né? Que é nossa por um acaso, mas cada carrão com a bandeira do Brasil fazendo propaganda do inominável. E um ou outro também, que você vê algum adesivo de carro, também fazendo propaganda do Lula. O detalhe é que é mais tímido, mas hoje teve uma coisa num bairro daqui de São João, não precisa nem de falar, né? Eu não posso sair. Eu só fiquei sabendo que às 15 horas teve um encontro, uma manifestação no bairro do Tijuco. E aí, mas não sei, deve ter ficado bem. Mas eu, por exemplo, andando até a farmácia, eu vi polícias, aquelas de moto. Nada, só subindo, mas para que 6 motos? Para que 6 motos para poder ir lá em cima? Será que eles acharam que ia ter alguma coisa para poder, sei lá, conter alguma revolta? Nada disso. O pessoal ainda não entendeu que a gente não trabalha desse jeito. É mais fácil funcionar, que eles ficam com a história da demonstração de força, daquela propaganda ostensiva do jeito só, mas você já viu que é ostensiva que não aparece tanto. Eles não perceberam que não tem gente andando com eles. E os carros normalmente carregam uma pessoa só, no máximo, vamos falar uma família, mas não vai além disso. E aí policiais. Mas eu acho que não teve nada de errado não, se Deus quiser não teve. E depois ainda parei um pouquinho outra vez, voltando para casa, eu me encontrei com uma conhecida que foi minha catequista. Isso é uma coisa interessante. E conversamos muito, você imagina. Eu foi por volta de 74 que eu fiz primeiro Eucaristia. E aí conversando, e essa catequista estava reclamando do grupo e mesmo de dentro como é que fala, da igreja, que o ambiente está pesado, que ela não tá reconhecendo cristãos que eram
Sabe aquele cristão fervoroso e que está sempre na missa, está sempre participando das coisas da comunidade e de repente você olha para a pessoa e fica assim, gente, será que essa pessoa é cristã? Poxa, fazer uma pergunta dessa com pessoas que a pessoa convive nesse ambiente e ouvir pessoas que conversam atravessados sobre o Papa, sobre padres, sobre bispos. Você olha para... Gente, acontece uma coisa meio estranha. Outro dia eu falei isso, eu não sou uma pessoa tão praticante, sou uma pessoa que eu defini isso até com a pessoa mesmo, com a catequista, assim, eu não frequento, eu não, já não frequento mais, eu já não frequento missa, nada. Mas eu guardei, tem dentro de mim uma coisa que eu aprendi de pequena, bem pequena. Então, ela faz parte, porque ela foi minha catequista. Mas a forma que eu aprendi de olhar a espiritualidade tem a ver uma coisa íntima. Eu, Cristo, eu e Deus. É uma coisa muito íntima. E nessa forma eu respeito, eu tenho guardado os valores que são da época de criança. Sabe aquela lembrança quentinha no peito que você lembra músicas que você cantava, que eu cantava, vamos lá, não vou falando na terceira pessoa, mas que eu cantava quando era criança, na época do catecismo, sim. Então eu sou, eu falei assim para ela, eu sou 1900 e Padre Zezinho. Então é uma forma de rezar, de sentir Deus diferente. Não é aquela coisa pesada, não. Era gostoso de ouvir e parece que aproximava. Como disse, algo quentinho no peito, que te causa um quentinho no peito. E aí ela falando disso, dela tá desconhecendo as pessoas, os cristãos, bastante entre aspas, né? Porque pessoas que não conseguem enxergar como é que fala? A fala do presida, eu prefiro falar assim, desde sempre, ela desmancha tudo que você conhece como cristianismo. Então, isso deve estar... Eu falei, na hora que ela falou isso, eu assim, meu Deus, para mim tá incomodando. Eu penso que uma pessoa que está envolvida lá dentro da, da igreja, em tudo, esse tempo todo, é a vida dela. Se ela foi minha catequista, ela era mais velha do que eu e a vida dela sempre foi voltada para isso. Mas foi uma conversa tão gostosa que... Sabe quando você volta feliz, até meio flutuando por aí? E conversamos. E ela falou mesmo que tá complicado, mas a gente vai conseguir sair disso, porque a todo mundo que ela conversa, tem lá uns 2 ou 3 que perturbam o silêncio, mas a grande maioria, isso já está começando a ficar escancarado. Porque como é que vai ser
eles, depois do dia 30, a cara, se Deus quiser, nós vamos ganhar, mas a cara dessas pessoas que fizeram tanta. Não tem classificação. Como essas pessoas vão calçar a cara para poder falar, para explicar como que defenderam uma pessoa com. Não estou falando que ele é pedófilo, mas fala pedófila. A fala pedófila, muitas vezes, põe para fora, expõe o comportamento da pessoa mesmo. Sabe aquela história de uma pessoa falar uma coisa que ela tem aquela história que diz lapso. Por um lapso ele falou alguma coisa nesse sentido. Ou sincericídio. Sabe por quê? Porque a tendência da pessoa que tem algo a esconder, ela tem dificuldade de não tocar no assunto. Aí vai ficar complicado, porque, na verdade, se ele não fez nada, dando então o. Como é que fala? A coisa da dúvida, benefício da dúvida. Se ele não fez nada, no mínimo ele tinha que ter denunciado. Isso é prevaricar. Prevaricar. Ele deixou, como funcionário público que ele é nosso, deixou de prestar uma denúncia. Ele ficou sabendo de um crime e não fez nada para poder denunciar. Pior, ele expôs menores. Isso aí não dá, não pode. É desse jeito, então, que venha o dia 30. Vão cansar de ouvir o Lula porque o Supremo definiu que ele tem, acho que 116 ou 106, eu não sei exatamente o número não, de inserções à propaganda eleitoral do bolso, além da dele mesmo, do Lula. Resumindo, mas a batalha não está ganha, não. Nós temos que lutar muito até o dia 30. E eu vou falar uma coisa. Eu, por mim, pelo que eu entendo de ambiente de internet, eles deveriam, a partir do último debate, simplesmente cortar o Telegram e o WhatsApp. Porque é lá que tá a bagunça, tá? Não adianta falar que não, porque eles já têm redes montadas nesse sentido. Lembra da época de 2018 que começou uma história, você via a cena deles comunicando com um montão de celulares? Pois é, eles têm essas redes montadas. E aí isso é perigoso. Então, que o Supremo, de repente, porque aí vamos nós da esquerda ficar sem o WhatsApp, sem o Telegram, mas em compensação todos ficarão. E aí, como diz o outro, não dá para poder andar com um soldado com a arma atrás de todos, né? Eles podem intimidar alguns, mas não vão conseguir intimidar todos. Já viu pelo trabalho, pelo ânimo da militância. Nós vamos ganhar isso aí. E olha, é o tempo todo, a gente não dorme. Cochila, acorda novamente, estamos prontos para outra. Como nem todos dormem na mesma hora, o tempo todo funciona, o tempo todo trabalha. Isso aí para compensar que o outro lado tem robô.
e robô não dorme, tá certo? E cuidado com as fake news ou com as mentiras. Para ficar bem claro que mentira é feia, safado. Quem mente, quem divulga esse tipo de coisa, de cristão não tem nada, ok? Quem apoia Bolsonaro, quem tem filha, não apoia Bolsonaro, ok? Boa noite.